Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós damos sequência às nossas aulas sobre a carta de Tiago e nós vamos nos basear em 3 versículos, né? No capítulo 1, dos versos 9 a 11. E o tema de hoje é o que nós devemos valorizar. Essa lição de hoje vai falar sobre o que realmente tem valor para nós, o que realmente tem valor para Deus. A lição de hoje vai tentar responder o que realmente tem valor para as nossas vidas. Se nós vemos ao longo da Bíblia, né, como nós já vimos no livro de Jó que acabamos de estudar, o crente passa por muitas provações. E não precisamos nem ver ao longo da Bíblia, né? Nós podemos ver pelas nossas vidas mesmo. O quanto nós sofremos, o quanto nós passamos por dificuldades, provações, enfrentamos dificuldades financeiras, de saúde, muitas vezes até morte. E aí vem o grande questionamento. Vale a pena seguir a Cristo? Por que nós seguimos a Cristo? O que de valor agrega seguir a Cristo, né? E muito provavelmente essa era algumas das questões que Tiago estava tentando responder neste momento. Como eu falei, né? Nós vamos nos basear em apenas 3 versículos nessa aula e logo de cara nós podemos ver um contraste muito grande entre o rico e o pobre, né? Eu quero ler com vocês aqui esses 3 versículos para a gente conversar um pouquinho durante essa lição. Na minha versão vai dizer o seguinte: o irmão em condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. A primeira coisa que Tiago está falando aqui é claramente sobre a pobreza, né? E aqui ele vai falar que o pobre deve se alegrar quando ele melhorar de vida. Então nós devemos nos alegrar em qualquer melhora de vida. Não é só quando a gente pegar e... nossa, ganhamos 1 milhão. Não. Melhoramos de vida, vamos nos alegrar. Mas também, se nós tivermos uma condição boa e perdemos essa condição boa, né? Tiago vai falar aqui, o rico também deve se alegrar, também deve se orgulhar quando ele perder essa posição de riqueza, chegando ao ponto de comparar o rico com uma planta, com uma flor, que tem a sua beleza, mas essa beleza é passageira, assim como a riqueza também é passageira, né? É algo que nós não devemos nos apegar. Então talvez esse seja o grande ponto na nossa questão financeira. Todos os nossos momentos financeiros, sejam eles de pobreza ou de riqueza, são passageiros. A pobreza pode passar, né? Não estou dizendo aqui que todas as pessoas vão deixar de ser pobres, não. Eu não posso afirmar isso, mas nós devemos sim lutar para que isso aconteça. Mas enfim, essa não é o objetivo dessa lição hoje. Mas o que essa lição vem trazer pra gente é que pobreza ela pode ser sim passageira, e quando ela é passageira, né, quando nós melhoramos de posição, nós devemos sim nos alegrar, né? A riqueza ela não é necessariamente um pecado, ela não é necessariamente de todo mal, porém nós devemos saber sim que ela é também passageira, ela também vai passar, ela assim como uma flor tem o seu tempo, tem a sua durabilidade. A primeira parte da lição vai falar sobre isso. Vai falar que nós não precisamos pregar um evangelho de pobreza, né? Nós não precisamos pregar que a pobreza é linda, que a pobreza dignifica, né? Não. Nós podemos sim buscar posições melhores para as nossas vidas e para as vidas dos outros, né? Nós podemos sim tentar melhorar as condições financeiras mesmo, mas devemos saber que essas condições financeiras são passageiras, elas não são tudo, né? Nós não devemos nos apegar a essa condição, né? Devemos nos gloriar tanto na melhora quanto na piora. E isso já coloca um grande contraste entre nós e o resto do mundo, porque o resto do mundo vai pregar, e aí sim eu entendo que seja uma riqueza pecaminosa, que é aquela riqueza exacerbada, aquela riqueza acima de tudo, né? O dinheiro como um senhor. E não, o dinheiro ele não é um senhor, o dinheiro ele não é um fim, né? No máximo o dinheiro deve ser um meio. Nós vemos muito hoje pessoas falando que querem X quantidade de dinheiro até tantos anos, né? Fazendo tratativas tipo, vou ter o meu primeiro milhão até 30 anos, vou fazer não sei quantos milhões até tantos anos, em 5 anos vou fazer não sei quantos de dinheiro. Aí sim nós temos um problema. Aí sim, né, a palavra aqui, o texto de Tiago vai dizer que está errado. Por quê? Porque o dinheiro, né, a riqueza é como uma flor. Ela vai cair, ela vai morrer, né? De que adianta ter esse milhão, sendo que esse milhão vai desaparecer?
pode ser que não desapareça durante a nossa vida. Mas quando nós morrermos, de que vai adiantar esse milhão? Né? De que vai adiantar essa fortuna? Então, aqui talvez seja o grande contraste da nossa vida com a vida do resto do mundo. Né? Nós podemos sim buscar melhoras, mas nós temos que ter clareza que essas melhoras elas podem ser passageiras, né? Que esse dinheiro pode ser passageiro, mas que principalmente esse dinheiro não é um fim. Ele é no máximo um meio, ele é no máximo um ajudador, ele é no máximo uma condição. Ele não pode nos definir. E aí eu pergunto, o que é que vai nos definir? A minha resposta é que aquilo que nos define é aquilo que nós somos para Cristo, ou aquilo que nós somos com Cristo. Bem, aí nós temos uma Bíblia toda para falar aquilo que nós somos com Cristo, aquilo que nós somos para Cristo, né? Se eu fosse elencar algumas coisas aqui que eu considero de essencial, né? Seria o nosso amor ao próximo, a nossa esperança, a nossa luta contra este mundo, né? Seria realmente essa diferença nossa com o mundo. E aí, posso até trazer aquilo que Pedro vai falar, né? Lá em sua carta, em 1 Pedro 9:10, que eu acho que é um texto muito bonito e elenca muito bem aquilo que nós somos. Né? E eu vou aqui ler com os irmãos. Vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo excluído de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. Então, gente, acho que essa é a nossa grande diferença para o mundo. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. Nós temos que entender isso. E respondendo àquela pergunta lá do começo, de que vale seguir a Cristo? Bem, vale seguir a Cristo porque nós não dependemos das riquezas desse mundo. Nós podemos aproveitá-las sim, mas nós não dependemos disso. Nós nos gloriamos naquilo que Deus deixou para nós, nessa esperança. Nós nos gloriamos sabendo que nós somos a raça eleita, que nós somos a nação santa, a nação de Deus, que antes não éramos povo, mas agora somos o povo dele. Essa é a breve lição de hoje. Como eu falei, são apenas 3 versículos, mas 3 versículos que eu entendo serem bem impactantes, bem importantes para as nossas vidas nesse momento. Então eu agradeço aos irmãos, fiquem com Deus, até mais.